Boa noite a todos. Sou Mariane Torres e estou aqui para apresentar um trabalho realizado por mim e por Maria Isabel, ambas estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo Pesqueira. O presente trabalho está sendo apresentado a pedido da professora Regina Célia. Esse trabalho se trata de um projeto que foi desenvolvido frisando as questões ambientais. O mesmo ele foi elaborado a partir de observações e pesquisas em uma determinada comunidade. Há um tempo atrás, eu e Maria Isabel precisávamos de realizar alguns projetos para cumprir a demanda do curso de pedagogia. Então, nós já tínhamos iniciado essa pesquisa há um tempo anterior. Com a pandemia, foi impossível colocar o projeto em ação realmente para ter algum produto. Como a professora solicitou esse projeto, nós buscamos aprimorar ele e adequar a tal realidade para que fosse apresentado para a mesma. E aí nós vimos, mediante tantas observações e pesquisas, que a maioria das vezes, quando falamos em questões ambientais, as escolas ou alguns professores, não vamos generalizar, né? Alguns professores tratam a questão ambiental como se fosse uma aula simples, mediante apenas a primeira semana do mês de junho, que é a Semana Mundial do Meio Ambiente. E aí fazem algumas atividades e realizam algum tipo, por exemplo, reciclagem na sala de aula, e ali acabou o processo de realmente cuidar do meio ambiente. E aí nós percebemos essa necessidade. Trata-se mais com jovens, falar da questão de preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, como se deve ser, do que com a criança. As crianças, elas fazem apenas algumas atividades, algumas pinturas, e é mais ou menos isso que acontece na prática, infelizmente. Vimos que a questão do meio ambiente, ela não deve ser só explicada, ensinada, repassada os conhecimentos apenas para os jovens ou as pessoas de uma faixa etária maior. As crianças, elas têm fácil adaptação, fácil compreensão e fácil aquisição de conteúdos e habilidades. Então, não é porque a criança é pequena que nós não iremos trabalhar dessa maneira. Iremos sim, pois é do pequeno que se faz o grande. E como o Dias diz, que é um processo. Se a gente começar cedo, mais cedo nós teremos esse resultado. E esse resultado, logicamente, pode obter grandes frutos. Falar das questões ambientais não é somente tratar da reciclagem de alguns lixos, das cores das lixeiras, das queimadas que estão acontecendo em algum lugar, das enchentes que já aconteceram. Falar de meio ambiente é falar de valores e princípios. Esse ambiente no qual nós estamos inseridos foi nos dado e também foi dada a missão de cuidar e preservar. Só que o ser humano é tão ingrato que não consegue enxergar isso. Foi um presente que nos foi dado, mas a gente não cuida dele. E o que não se cuida, se acaba, se desgasta, vai chegar um tempo que não vai mais existir. Nós vimos nitidamente as questões da poluição, dia após dia, o mundo só com várias doenças e chegando mais. Será que nós não temos uma parcela de culpa nessas questões? Temos uma parcela enorme. Nós não cuidamos como deveríamos cuidar. O nosso projeto ele foi desenvolvido para ser trabalhado em uma parceria de escola e comunidade. A escola, ela seria no ciclo da educação, do ensino fundamental 1,
E a comunidade, ela é a comunidade da aldeia Vila de Simples, uma reserva indígena que na mesma tem vários reservatórios de água. Temos minações, rios, lagos, açudes, barragens, e essas barragens abastecem comunidades vizinhas, inclusive abastecem uma boa parte da população pesqueira. Foi nessa proposta, vendo essas dificuldades, essa problemática, que resolvemos fazer esse projeto, que tem como título A Água e seus Segredos. Nossa problemática parte justamente dessas questões faladas anteriormente. Nós temos reservatórios que, infelizmente, tem aquelas pessoas que cuidam, sim, tem aquelas inúmeras pessoas que não cuidam. Às vezes são pessoas de fora que vêm usufruir dos bens daquele manancial e deixa ali os seus lixos, podemos dizer assim. Então, essa é a nossa grande problemática de tentar sanar esse problema dessa poluição dessas águas, que são águas que possivelmente vão para a casa, possivelmente não, que vão para a casa das pessoas e que elas utilizam muitas vezes até para beber, no caso, beber, fazer a nossa alimentação e tá ali, mesmo que passe por todo o tratamento, tem aqueles resíduos que ainda possa haver e depois a gente pode adoecer, como tantas doenças que está aí frente ao nosso mundo. Zampeiro e Vieira fala em uma das suas obras que a poluição, contaminação presente na água podem prejudicar não só o ser humano, mas também tudo que a cerca no meio ambiente. Então, dada essa importância, a água é um assunto para ser apresentado, discutido em todos os segmentos da sociedade, principalmente no âmbito educacional. Né? A água é tratada para os mais velhos, que têm uma faixa etária, de uma maneira mais rígida, não só a água, como todos o que parte do meio ambiente. É apresentado a proposta e é estudado. Para crianças é uma coisa sucinta e acabou. E isso precisa ser acordado e despertado para que nós tenhamos um mundo melhor, um futuro melhor para as nossas crianças. E aí nós temos o objetivo geral. O objetivo geral é descobrir, investigar, ampliar e conscientizar-se do papel do homem na preservação dos reservatórios de água, obtendo um olhar profundo sobre os seus estados, características e transformações. Desse objetivo geral, nós subtraímos os objetivos específicos. Reconhecer a importância da água para a vida de todos os seres do planeta, conscientizar sobre as necessidades de economizar água, reconhecer a importância da água para a vida e suas utilidades, identificar e praticar os cuidados com os mananciais de água potável e não potável, compreender o ciclo da água e seus estados, sólido, líquido, gasoso, conhecer o sistema de tratamento de uma das principais barragens, que é a barragem de Ipanema, e o seu percurso até chegar às casas. Incutir em toda a comunidade práticas de preservação da água que venham fazer parte do dia a dia de todos. Para fundamentar o nosso trabalho, nos reportamos a alguns estudiosos do tema, como Leandro Boff, e os parâmetros comuns curriculares de ciências naturais do meio ambiente. O nosso percurso, ele se dividiu em sete etapas e será desenvolvida ao longo do semestre. De imediato, como todo estudo, né, é feito, nós sentamos, discutimos, pesquisamos o que seria trabalhado e como seria trabalhado
para depois essa ideia ser levada para a comunidade escolar, aprimorada pela essa comunidade e ser levada à comunidade. Essa ser levada à comunidade local, ela seria na nossa segunda etapa do projeto, onde o grupo mediador iria convidar, juntamente com toda a escola, a comunidade local para uma reunião pedagógica. E nessa reunião pedagógica seria falado os propósitos, projetos, o que estava pensando para a realização do mesmo e contar com a ajuda da comunidade para que todos se engajassem nesse processo, para que as águas de Simbres, que abastecem boa parte da população, elas tivessem uma melhor qualidade. O grupo, mediante essa reunião pedagógica, o grupo orientador foi destinado a fotografar todos esses reservatórios e a produzirem um vídeo de como eles se encontram. Então, um evento posterior propor uma palestra com todos os alunos do ensino fundamental, explicando o porquê do projeto, o que nós iríamos trabalhar e o porquê de trabalhar junto com a comunidade. Em seguida, reprojetaremos imagens, né? No caso vai ser o vídeo, já construído por essa equipe, e lançaremos algumas perguntas para a construção de um diálogo reflexivo. Como andam esses reservatórios? É assim que deveria estar? Como podemos melhorar? Numa terceira etapa, com os alunos já na quadra da escola, nós iremos retomar o que foi visto e reproduzir o vídeo Poluição da Água. Então, eles irão ver cenas muito tristes de como o planeta ficará sem água e realmente é para refletir. Logo após, nós iremos pedir para que eles expressem em forma de desenho que represente as águas limpas e as águas poluídas, realizando assim a construção de um painel de como devem ser essas águas versus o que fazemos, como deve ser o ideal e o que nós fazemos com ela, com o próprio manancial que nós tomamos. Na quarta etapa, nós iremos conscientizar e reforçar a importância de economizar o bem mais precioso, apresentando práticas incorretas do uso da água e práticas corretas, tentando evitar tanto desperdício, né? E para evitar tais desperdícios ainda, nós iremos propor a reprojeção de um vídeo que é Dicas Legais de Como Economizar a Água. Reflexão do mesmo. Então, lançaremos um desafio. E aí, o que motiva mais eles são desafios a ser cumpridos. Então, esse desafio é o seguinte, que quem conseguisse conscientizar os familiares a economizar água e também economizasse, ganharia um livro e uma medalha de super protetor das águas. Então, como é um projeto de comunidade e escola, a comunidade estaria ciente disso, que teria que estar fiscalizando seu filho na hora de escovar o dente, na hora, quando estiver chegando água, não deixar derramar ao lavar a calçada, utilizar água que lavar as roupas, entre outras coisas. Então, era um fiscalizando o outro para que ganhasse esse mérito dessa medalha do protetor das águas e um livro falando justamente sobre as questões do meio ambiente. Mediante esse desafio lançado, aí nós iríamos apresentar um teatro. Como seria esse teatro? Esse teatro, ele seria realizado por professores engajados nesse processo e apresentado para os alunos.
Então, ele tem como título Gabi, o ciclo da água e seus estados. Que, segundo tu dizes, o ciclo hidrográfico é o principal unificador, né? Unificador fundamental de tudo que se refere à água no planeta. Como a produção, nós pediremos a eles que realizem a produção de uma história em quadrinho, onde essa história em quadrinho deve explicar o ciclo da água e os seus estados. Na quinta etapa, nós seguiremos com um passeio. Esse passeio, ele já deve ter sido acordado com toda a comunidade para que os alunos fossem a realização desse passeio acompanhados de seus pais ou responsáveis, no caso. Esse passeio se dará a ida à barragem de Ipaneminha para apresentar o funcionamento do ETA, que é a Estação de Tratamento da Água. E aí, para a explicação, nós contaremos com o auxílio de um funcionário da Compesa, responsável pelo tratamento. O mesmo ele já está ciente da visita, bem como ele também irá explicar todo o percurso que a água faz até chegar às torneiras das casas da comunidade. Na ida, eles vão se deparar com alguns pontos que dá para ver a encanação e na volta também. E aí, essa pessoa responsável por realizar o tratamento da água, ele é uma pessoa que trabalha nesse ramo há muito tempo, sabe muito bem explicar todas essas questões. Então, essa foi a pessoa ideal que nós vimos que daria certo para explicar para todos esses alunos como se dá o sistema de tratamento da água até chegar na casa deles. Seria maravilhoso porque eles estariam presentes, estariam vendo que não é uma coisa, água não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria que para chegar até a nossa casa ela precisa estar bem tratada e que não é justo ter algumas pessoas cuidando desse bem e outras pessoas fazendo com que ela acabe mais rápido. Na sexta etapa, com todas essas coletas de informações, mediante a visita à barragem de Ipaneminha, organizaremos grupos de 6 pessoas. Esses grupos irão participar de uma gincana. Como se dará essa gincana? À medida que for lançada perguntas sobre alguns temas que já foram trabalhados, inclusive o da visita na barragem de Ipaneminha, eles vão respondendo de uma maneira rápida e inteligente. Então, esses grupos serão organizados e eles têm que responder as perguntas que serão realizadas de uma maneira rápida e inteligente. Não é aquela resposta, é assim. O que é estação de tratamento? Não, é o tratamento da água. Não. Vamos modificar essas perguntas, vamos organizar bem direitinho, de uma forma rápida, concreta. Por que devemos cuidar da água? Para não acabar. Calma, só para não acabar? Sim, para não acabar também. Mas por quê? Porque ela é um bem precioso, porque todos dependem dela e assim por diante. E espero que tenha suprido a necessidade e atendido os critérios pedidos pela professora Regina. Tenham uma ótima noite e fiquem todos com Deus.